Me bem? Já temos até audiência. A Maravilha. Mariângela. Mariângela, doutora Mariângela, do Rio Grande do Sul. Hã? Doutora Mariângela, do Rio Grande do Sul. Caramba! Eu estava esperando a live, ele aqui, ó. Beijo, doutora Mariângela. Obrigado aí pela sua audiência qualificada, viu? Mas vamos lá. Quero dar as boas-vindas aqui ao meu amigo Marcelo Ribeiro, batalhador aí da gestão de recursos hídricos, né, de forma intensa, ao qual agora eu peço que se apresente aí para o nosso público. Estou me ajeitando aqui. Bom, olá, pessoal, boa tarde. Como o meu querido amigo Nelson falou, eu sou Marcelo Ribeiro, eu sou advogado, né, com uma bagagem aí já um pouco extensa, os cabelos brancos dizem isso, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1985, e desde 1995 eu estou na área ambiental. Eu, na época, fui convidado para exercer um cargo de chefe, existia esse cargo, chefe da Procuradoria Jurídica do IBAMA, aqui na Superintendência de Alagoas. Os procuradores, na época, eram chamados procuradores autárquicos, e hoje são procuradores federais. Então, a Procuradoria Jurídica do IBAMA tinha os procuradores, né, do quadro, e tinha também, existia essa função de chefe da Procuradoria, que era um cargo comissionado. Então, fui convidado à época, aceitei o desafio e adentrei no fascinante mundo do direito ambiental. E de lá para cá, eu não saí mais, né? Continuo no direito ambiental. Mais recentemente, posso dizer que eu sou um dos neófitos na questão das águas. Eu adentrei no mundo das águas em 2014, a época quando o Estado de Alagoas sediou o ENCOB, o Encontro Nacional de Comitês de Bacia. O colega que coordenava os trabalhos, eu era também um comissionado da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Alagoas, e o colega, ele que coordenava, era o superintendente de recursos hídricos, Roberto Lobo, e ele retornou para o órgão de origem dele, que é a Companhia de Águas e Saneamento de Alagoas, a CASAL. E aí essa coordenação ficou acéfala. Na época, o Anivaldo Miranda, que era o superintendente de meio ambiente, mas também ele, né, como a gente costuma dizer, brincava nas 11, né, ele tinha uma múltipla função dentro da secretaria, me indicou para ser o coordenador do ENCOB. E, a partir daí, comecei a interagir com os colegas, com o Fórum Nacional, na época o Afonso, né, o seu colega, né, do Rio de Janeiro, o Afonso Henrique, era o coordenador nacional do Fórum Nacional de Comitês, e, a partir daí, eu fui me entrosando, a turma muito boa, essa questão da água realmente é fascinante, né? O mundo dos comitês de bacia foi uma nova experiência, conhecer a Lei 9433, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Temos a nossa lei estadual, que é 5965, também de 97, enfim. E, a partir daí, de 95 para cá, tem sido essa a minha luta, né? Depois que eu saí do IBAMA, eu continuei prestando consultorias dentro da área ambiental e continuo aí nessa luta até hoje, graças a Deus. Muito bem, muito bem. E o primeiro comitê que você se aproximou, então, foi do São Francisco? Exatamente. O Anivaldo Miranda, que nós mantemos até uma amizade, né, pessoal, ele assumiu a presidência do comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco e foi chamando, né, as pessoas que ele achava que poderiam, de alguma forma, contribuir com o projeto do comitê, o projeto que ele vinha desenvolvendo e começou a desenvolver. E aí convidou para participar da Câmara Técnica Institucional e Legal do comitê, a CETIL, e eu, evidentemente, aceitei, né, e continuo na CETIL até hoje, que, inclusive, um colega nosso que é advogado também, Roberto Farias, que é o coordenador dessa Câmara, e é uma Câmara, sem demérito nenhum das demais, mas é uma Câmara nevrálgica para o comitê, né, porque é ela que cuida de todos os aspectos legais, que dá toda a formatação jurídica,
que dá todo o amparo legal às ações do comitê, evidentemente em sintonia com a Agência Peixe Vivo, né, que é a agência delegatária do Comitê do São Francisco. Entendeu? Então, assim, hoje eu ainda faço parte também de um comitê estadual, que é o Comitê da Região Hidrográfica do Rio Piauí, muito embora o nome seja Piauí, mas é o estado de Alagoas. Então, eu tenho também aqui no estado de Alagoas, faço parte representando a OAB de Alagoas, nesse comitê do Piauí. E estou como secretário-geral da Comissão de Meio Ambiente da OAB aqui de Alagoas. Muito bem, caramba, de 2014 para cá o currículo cresceu, né? Bastante nessa linha do recursos hídricos. Sem dúvida. É fascinante, né, Nelson? Você que já está provavelmente há mais tempo do que eu, você sabe perfeitamente que é fascinante. Quem adentra nesse mundo, primeiro, né, pela relevância do tema. A água é fundamental, a gente não vai dizer aqui o que todos já sabem, a importância estratégica da água para a vida, né, para todos os segmentos, para nós, enquanto seres humanos, e para todas as atividades econômicas. Então, você trabalhar com a água dentro, claro, de um aspecto técnico, científico, mesmo jurídico, é realmente muito bom. E essa questão dos comitês também é fascinante, né? Porque os comitês representam, dentro do nosso ordenamento, uma novidade, pode-se dizer, e não obstante a lei seja de 1997, mas ainda existem assimetrias, né? Existem estados que estão no estágio mais avançado, como a gente agora vem dizendo, estão em outro patamar, né? É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, que já está com seus instrumentos implantados em pleno funcionamento, e existem também estados que estão no estágio intermediário, como o estado de Alagoas, que tem seus planos de bacia, mas não tem uma coisa fundamental, que é a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. E tem os estados que estão praticamente em estaca zero, né? Fundamentalmente são os estados da região norte, que, paradoxalmente, são aqueles que têm mais disponibilidade hídrica, mas que estão ainda no estágio muito aquém das necessidades e dos desafios de uma gestão hídrica consentânea à realidade e às questões, né, importantes que estão sendo cada vez mais suscitadas no mundo contemporâneo, né, na sociedade de risco, na sociedade industrializada, enfim. Nós temos que ter... o desafio talvez seja exatamente esse, você nivelar, né, evidentemente que por cima, todos os entes federativos, no sentido de você ter uma gestão hídrica minimamente padronizada e uniforme, né, dentro de uma horizontalidade de proficiência. É interessante que eu estava comentando na live anterior, né, com o Alexandre, lá do Rio Grande do Sul, uma prática que a gente vem fazendo aqui no Rio de Janeiro, e eu vou ver se eu consigo trazer aqui a Rafaela, do Comitê Piabanha, para mostrar como é que a gente conseguiu, como é que o Fórum Fluminense vem trabalhando nos estudos das leis, né? Então, da lei federal e da lei estadual, das leis estaduais, para que a gente ganhe um corpo diferenciado, né? Porque a gente vem crescendo, o sistema vem crescendo, e esse crescimento demanda agora uma nova revisão do que vinha acontecendo, né? E para vocês isso deve ser interessante também no Alagoas e nessas relações com o São Francisco. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, para a gente também não perder um pouco o fio da meada, você viu que eu sugeri um tema que seriam as interações, né, entre o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Boa tarde, doutora Mariângela Melhoranza. Estamos cumprimentando. Boa tarde, doutora Mariângela, muito bem-vinda. Eu assisti a uma live que ela organizou, ela organiza, coordenadora de um grupo de estudos no Rio Grande do Sul, chamado Grupo de Estudos Araquém de Assis,
Então, uma pessoa extremamente capacitada, com um conhecimento extraordinário do direito ambiental. Então, assim, é uma audiência extremamente qualificada e eu me sinto honrado em tê-la, né, como nossa espectadora aqui nesse momento. Pois bem, então, Nelson... Já estou fazendo o convite ao vivo para vir para uma live conosco. Que maravilha, isso é muito bom. Não, a doutora Mariângela, assim, a conheci praticamente ontem, mas, assim, aquela pessoa que você conhece em 10 minutos já se torna amigo de infância dela, porque é aquela pessoa cativante, que, né, incentivadora, vibradora, né, e uma ampla doutrinadora também. Tem vários livros publicados, ela compartilhou aí 3 ou 4 livros de coautoria dela, artigos científicos, enfim, uma pessoa com uma prodigialidade, né, e com muito profícua no seu trabalho científico no ramo do direito ambiental. Pois bem, Nelson, então, dentro daquela gama que você, né, como democrata que falou, o que você quer falar sobre o quê? Então, eu falei, olha, eu acho que o momento oportuno é a gente fazer uma reflexão, né? O momento é propício, nós estamos aí numa encruzilhada civilizatória, podemos dizer assim, sobre vários aspectos. O mundo hoje está num processo de transformação, não apenas nessa questão sanitária, né, advinda dessa pandemia do coronavírus e dessa doença terrível que é a Covid-19, mas, né, no processo de escolhas, né? A gente sabe perfeitamente que o mundo hoje está no processo de extinção em massa de espécies. Dizem até que seria a 5ª ou 6ª, não me lembro exatamente, extinção em massa das espécies. Alguns pesquisadores, inclusive, vêm dizendo que, devido aos impactos, né, das atividades antropogênicas, né, das ações antrópicas, nós entramos numa nova era, que é a era do antropoceno, né? Saímos do Holoceno e adentramos no antropoceno, ou seja, as ações humanas no planeta estão afetando de uma maneira tal que nós estamos criando um desequilíbrio terrível, né? Essa questão do aquecimento global, que muitos, infelizmente, ainda são os negacionistas do aquecimento global, mas sabemos que ele existe, né? O que os negacionistas hoje apregoam é se o aquecimento global é produzido ou não pela ação humana, né, por intervenções antrópicas. Eu, evidentemente, no alto do meu desconhecimento científico da questão, me alio à corrente majoritária, né, de todas as academias de ciências sérias, de todo o mundo científico, majoritariamente, que aponta que as ações humanas, as intervenções humanas, são causadoras do aquecimento global, do aumento da temperatura na Terra. Eu não estou vendo o Nelson, não sei se provavelmente o link, a internet dele deve ter caído, voltou aí, Nelson. É que eu dei ela total para você. Pois é. Aconteceu hoje de manhã também, né, com o Alexandre, e você momentaneamente saiu do ar, e ele parou, né, de falar, mas eu optei por continuar, porque eu sabia que cedo ou tarde você retornaria. Então, né, go ahead, né, vamos em frente. Ou seja, então, Nelson, nós estamos numa situação extremamente difícil. E, infelizmente, né, a gente tem que situar também, o Brasil vem se alinhando, a partir de janeiro de 2019, com o advento do novo governo que está aí, vem se alinhando a uma corrente negacionista das mudanças climáticas. E, por consequência, isso vem trazendo uma série de dissabores, vamos dizer assim, para todos nós. O Brasil, que já ocupou, né, um protagonismo, já foi um global player das questões relacionadas à mudança do clima, podemos citar o caso do MDL, né, o mecanismo de desenvolvimento limpo, que foi preconizado, foi, né, introduzido no bojo do protocolo de Quioto, é uma criação nossa, né, brasileira. Foram os cientistas brasileiros, nós temos vários pesquisadores, climatologistas e tudo,
que trabalham no IPCC. Pois não, Nelson, você quer falar alguma coisa? Foi a situação mais próxima que a gente chegou do prêmio Nobel. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, nós vínhamos contribuindo decisivamente e temos a obrigação de contribuir. Primeiro, porque é uma questão de segurança nacional, né? Não é novidade para ninguém que o Brasil é o país mais mega biodiverso do planeta, ou seja, nós temos a maior diversidade biológica de espécies, tanto da flora quanto da fauna. Isso, né, nesse limiar do século XXI, do terceiro milênio, isso aí é um patrimônio, é uma vantagem estratégica para o Brasil, né? Nós temos a maior floresta tropical intacta do planeta, pelo menos tínhamos, né? Até janeiro de 2019, nós tínhamos um sistema de controle, né, de desmatamento. O INPE fazia um trabalho extraordinário de monitoramento, né, da cobertura florestal, enfim. Então, isso tudo vem sendo, infelizmente, né, postergado, sendo deteriorado e muitas vezes até jogado na lata do lixo. Nós não podemos politizar esse debate, mas nós também não podemos ficar alheios à realidade, né? Nós não podemos ficar tapando o sol com a peneira. Temos, né, pelo menos por enquanto nós temos esse direito de democraticamente externar as nossas opiniões, e eu aqui externo as minhas em caráter totalmente pessoal, né? Necessariamente a minha opinião não é a mesma do Nelson, isso aí é óbvio, mas que fique bem claro que eu estou aqui externando a minha opinião, não é a opinião da OAB, não é a opinião do Comitê de São Francisco, nada, a opinião do cidadão Marcelo Ribeiro, né, criticando a política ambiental brasileira. Inclusive, nós estamos ainda impactados, pelo menos eu estou, com a revelação do vídeo, né, daquela reunião estapafúrdia ministerial, que mais pareceu um show de horrores. Não é? Uma reunião em que faz corar, né, muitos filhos aí proibidos para menores de 18 anos, talvez não tivesse um nível, né, tão chulo de palavras obscenas e tratamentos totalmente deletérios, desrespeitosos com as instituições brasileiras. E, dentro dessa reunião, nós escutamos, né, o ministro do Meio Ambiente dizer que tinha que aproveitar que a Covid, que a pandemia era uma oportunidade, palavras dele, ele usou exatamente essa expressão, esse vocábulo, uma oportunidade de passar mudanças de desregulamentação, né, que ele usou até a metáfora de passar a boiada, né? Ou seja, e passar uma série de desregulamentações no sentido de abrir, né, uma clareira, uma brecha para que pudesse ser feito não se sabe o quê, né? A gente sabe que coisa boa não é, porque simplesmente, desde que assumiu, o senhor Ricardo Salles vem promovendo aí o desmonte, né, o esquartejamento de todo o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Sistema Nacional do Meio Ambiente esse que teve a sua origem na Lei 6938, que é uma lei de 1981, portanto, uma lei que foi concebida em pleno regime militar, regime de exceção, e que vinha perdurando com muita eficiência, né? E, não obstante as suas dificuldades de implementação. A gente sabe que antes de 2019 nós não éramos nenhuma maravilha, né? Nenhuma Brastemp em termos de gestão ambiental, mas pelo menos havia um mínimo respeito à legislação, principalmente ao órgão máximo da Política Nacional do Meio Ambiente, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E, a partir da gestão do senhor Ricardo Salles, sofreu, né, um esquartejamento, uma amputação, diversos membros foram sumariamente retirados do Conselho. Desde que houve essa reforma absurda, nunca mais houve uma reunião, apenas uma ONG, uma ou duas ONGs permaneceram, né, ONGs ambientalistas permaneceram, foram escolhidas por sorteio, enfim. Tem um verdadeiro circo de horrores que está acontecendo.
E isso aí, querendo ou não, Nelson, isso aí vai incidir, vai refletir na Política Nacional de Recursos Hídricos. Política essa que, inclusive, foi deslocada. Você sabe melhor do que eu que, antes de 2019, a gestão das águas estava dentro do Ministério do Meio Ambiente, né? E foi deslocada para o Ministério de Desenvolvimento Regional. Inclusive, a Agência Nacional de Águas saiu, né, da tutela, vamos dizer assim, do abrigo do Ministério do Meio Ambiente e foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Talvez, né, dentro da atual circunstância, tenha sido até uma medida boa, né, porque, pelo menos, o Ministério do Desenvolvimento Regional é um ministério mais técnico e, felizmente, por enquanto, não houve nenhum tipo de mexida abrupta na questão da política das águas. Houve, sim, uma diminuição dos conselheiros do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, mas no aspecto referente à representatividade dos comitês permaneceu inalterado. Um comitê apenas para representar todos os comitês de bacia hidrográfica do Brasil e, coincidentemente, o representante dos comitês do Brasil é o nosso querido presidente Anivaldo Miranda, que é o presidente do Comitê da Bacia do Rio São Francisco. Então, nós estamos, nesse aspecto, muitíssimo bem representados, que Anivaldo Miranda dispensa comentários. Né? Dentro do mundo das águas, é uma pessoa que é um líder, é um sábio, né? Uma pessoa que, com seu conhecimento e principalmente com a sua seriedade de propósito, conseguiu naturalmente angariar uma liderança, um respeito muito grande perante os seus pares, perante os demais comitês de bacia. Mas, muito embora não tenha havido uma grande mexida nessa questão dos comitês, outras entidades da sociedade civil foram alijadas do processo, o que é lamentável, né? Porque a gente sabe que a nossa lei, que nós, como eu falei, nós temos a Lei da Política Nacional, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Constituição essa que, inclusive, pela primeira vez na história da República, permitiu que a questão ambiental alcançasse o status máximo de matéria constitucional. Então, nós temos o caput do artigo 225, que é belíssimo, né? E que é paradigmático e precisa ser respeitado na sua integralidade, na medida em que diz que todos têm o meio ambiente, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. Então, dentro desse enunciado do caput do artigo 225, nós temos várias questões. A questão de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, é um direito difuso da sociedade, da coletividade. Todos têm direito a esse meio ambiente. E, no momento que nós atravessamos de pandemia, é preciso salientar que esse meio ambiente ele é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se não apenas ao poder público, né? E quando se fala em poder público, são todas as três esferas da federação: União, Estados e municípios, e a coletividade. Muito bem. A gente ficou. Quem atua na gestão ambiental vem sofrendo com as medidas que vêm sendo tomadas no Ministério do Meio Ambiente. A gente fica assim meio que bastante estarrecido. E como você falou, essa reunião foi assim uma situação de dar a cada um de nós uma condição de vergonha, né? Dá um sentimento assim de vergonha. Um constrangimento. Né? É constrangedor você assistir as mais altas autoridades da República, né? Trocarem palavreados naquele nível. Né? Como já disseram aí várias pessoas, aquilo é uma conversa de botequim. Né? Talvez nem todo botequim tenha uma conversa daquele nível. Mas a gente não deve perder o foco
né, da nossa conversa, porque nós temos muitos assuntos, e se a gente se perder nisso, o que a gente tem nesse momento é que ter a consciência de que o momento é gravíssimo, é de uma seriedade extrema, e que somente, né, isso que você vem fazendo aqui, de mobilizar atores e discutir, isso é de uma importância fundamental. Várias pessoas, né, quando começaram as suas falas, né, as suas intervenções, o parabenizaram. Eu não fiz, mas o faço agora. Eu gostaria de viva voz, né, parabenizá-lo pela sua iniciativa. Você é uma pessoa que, como poucos, dentro do sistema de recursos hídricos, você percebeu, né, com a sua inteligência, com a sua aguçidade, você percebeu a importância da comunicação, né, dentro desse ambiente. Então, é muito importante esse seu trabalho. E aí vai uma sugestão, Nelson, que essas conversas, posteriormente, no futuro, sejam, digamos assim, compartimentadas, ou seja, você colocar saneamento básico, né, gestão ambiental, qualidade das águas, você pode colocar isso, entre aspas, em pastas, né, para que depois as pessoas tenham mais facilidade de acessar determinados temas específicos. Mas é muito importante, e aí provavelmente eu vou ficar na parte das generalidades, né? Falando de tudo um pouco, porque esse é o meu papel, né? Eu sou aquele especialista em generalidades, né? Eu, assim, como o direito ambiental é muito amplo e permite que a gente dialogue, mas eu senti que você quer falar alguma coisa. Pois não, Nelson? É interessante o seguinte, para cada um dessas gravações, o YouTube me permite isso, o Facebook eu ainda não descobri como, eu tenho como fazer uma edição e eu faço um texto de apresentação de cada uma das lives. Então, isso fica gravado lá com as tags que chamam para o assunto que cada uma está tratando. Então, isso também é uma coisa que a gente vai... que eu estou fazendo já, né? Mas, se for necessário, se eu sentir a necessidade depois de classificar, isso também não vai ser difícil, não. Estou vendo aqui que a minha prima entrou agora, Marilza, né, do Espírito Santo. Beijo, minha prima, né, aquela coisa da televisão. Oi, papai, oi, mamãe, né? Estou aqui, um beijão aí para a Marilza, para todos que nos assistem, que, né, estão aí. Na realidade, a gente vem percebendo uma mudança radical no nosso modo de viver, né? Que é essa ligação com o digital, né? Então, hoje a gente compra comida, né, por iFood, Uber Eats, a gente pega, antigamente virou agora Uber 99 e vai por aí. Você tem uma série de situações que você tem a liberdade de baixar uma palestra e ouvir quando você quiser. Então, tem uma série de elementos de comunicação que a gente precisa, literalmente, partir para eles, né? Então, essa pandemia, esse isolamento, me permitiu me dedicar a isso e foi o meu ganho desse momento que a gente está vivendo. Ganhei muito com isso. Estou aprendendo muito e está sendo muito rico, né, essas participações, até porque, como diz o Jackson, a gente ia para aqueles grandes eventos e a gente quase não tinha tempo de falar para um montão de gente, né? E hoje isso aqui, a gente está falando aqui agora para essa audiência que está aqui presente, né, e que a gente fica satisfeito de ver as pessoas participarem de forma interativa, mas também tem a oportunidade depois de revisitar lá a gravação e também continuar sendo interativo no processo. Com certeza, isso aí. E você sabe perfeitamente, dentro dessa linha de raciocínio, depois a gente volta, né? Nosso querido Gil do Cravo, agora também aqui do Comitê de São Francisco, da Câmara Técnica, o sentido do comitê entrou, mas você sabe perfeitamente que essa pandemia ela vai mudar os hábitos. E um desses hábitos vai ser exatamente esse, uma diminuição dos deslocamentos, de viagens. Cada vez mais
né? As videoconferências vão ser recorrentes, vão se tornar comuns, e isso é muito bom, né? Eu cito o exemplo claro da forma como eu conheci a doutora Mariângela. Ela colocou um banner no Facebook falando de direito processual dos desastres, com o professor Zanetti, né, um membro do Ministério Público do Espírito Santo, mas com 2 pós-doutorados, enfim, uma pessoa altamente capacitada, e o tema, evidentemente, me chamou a atenção. Pois bem, a partir daí eu acessei a live, né, comecei a interagir, a doutora Mariângela, simpaticíssima, com o seu grupo de estudo, e ela já enviou publicações, livros para mim, eu enviei uns outros livros para ela. Isso são N exemplos, são a exaustão, a gente pode, sem dúvida alguma, citar. Participei, assisti uma live também essa semana, foi terça ou quarta-feira, com 3 ícones do direito ambiental, simplesmente reunidos numa live. Quem é do direito ambiental sabe perfeitamente o que eu estou falando, com nada mais, nada menos do que Edis Milaré, Paulo de Bessa Antunes e Paulo Afonso Leme Machado, sendo que Paulo Afonso Leme Machado talvez seja uma das maiores autoridades a nível planetário do direito ambiental, um pioneiro, um precursor do direito ambiental no mundo, e ele estava lá, né, com todo o seu conhecimento, mas também com a sua extrema simplicidade, falando para nós. Isso, para você tirar um Paulo Afonso Leme Machado, né, do seu torrão natal, lá de São Paulo, é difícil, já um senhor com uma certa idade, é difícil deslocamento, talvez para se deslocar pedisse alguma honorários para participar de uma palestra que talvez nós não tivéssemos condição de pagar. Enfim, então, uma live de quase 2 horas com o creme de la creme, né? A nata do direito ambiental, de graça, acessível para todos. Então, isso realmente é uma revolução. Como diz o adágio popular, não há mal que vem para bem, né? Então, um dos bens, entre aspas, que essa maldita pandemia está causando na humanidade, essa descoberta, né, dessas ferramentas digitais que, com certeza, vão facilitar e muito a nossa vida e vão democratizar o conhecimento. Mas, para que a gente não perca, né, essa oportunidade e eu não perca, né, essa audiência selecionada, e que nós não fiquemos, né, só em generalidades, vamos continuar, né, naquilo que nós paramos agora há pouco, que é a questão, né, da legislação. A gente abre alguns parênteses. Quando você disser para parar, para finalizar, você diz, porque eu sou da escola do Anivaldo Miranda, viu? Enquanto deixar eu falar, sem limite, eu vou falando. Então, Anivaldo também é assim. Eu sou um pupilo dele, né, um discípulo de Anivaldo, e a gente vai falando, a gente gosta do assunto, o assunto é extraordinário e comporta N abordagens, N leituras. Então, a Constituição Federal, ela trouxe pela primeira vez o direito ambiental, né, no topo da pirâmide da legislação pátria. Isso foi uma grande novidade, foi um grande avanço, e nós temos que, evidentemente, que manter isso. Após a Constituição de 88, nós temos também uma série de legislações chamadas infraconstitucionais, evidentemente, que o nome já diz, que estão abaixo da Constituição e que complementam, né, como a própria Lei dos Crimes Ambientais, né, que é a 9605 de 98, nós temos a Lei 9985, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, que é a Lei 9985 de 18 de julho de 2000, e, mais recentemente, temos a Lei 12.305, né, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e temos também uma lei complementar, que é da maior importância, que é a Lei Complementar 140, que é de 2011, que veio regulamentar o artigo 23 da Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela preconiza, né, a chamada competência comum concorrente dos entes federativos em matéria ambiental. Para quem não é do ramo, né, rapidamente vamos tentar dizer o que é isso. É a competência que tem tanto de legislar, né, a competência material de legislar, como a competência administrativa,
né, do exercício do poder de polícia administrativo nas questões ambientais. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que os nossos 3 entes federativos, União, evidentemente, né, desde 1981 isso acontece, os estados, né, que também estão contemplados pela lei da política nacional, e mais recentemente também os municípios, que têm essa autonomia. E o artigo 9º da Lei Complementar 140 define a competência administrativa dos municípios. Isso é muito bom, Nelson e queridos ouvintes, porque os municípios, e aí vem uma questão pessoal minha, eu sou assim, municipalista de carteirinha, né? Eu acredito muito na força do município, eu acho que nós temos que fortalecer cada vez mais a gestão ambiental municipal. Sabemos que o município não tem a dominialidade sobre as águas, né? Porque as águas superficiais, elas são ou federais ou estaduais. Federais, evidentemente, quando os rios perpassam por mais de um estado da federação. Por exemplo clássico, o Rio São Francisco, né, que atravessa aí cerca de 6 estados, contando, né, o sexto seria Goiás, mais o Distrito Federal. Ou os rios estaduais, aqueles que têm a sua nascente, o seu exutório, dentro de uma mesma unidade de um ente federativo. Mas nós temos, né, por outro lado, nós temos os municípios. Os municípios, eles têm uma relevância estratégica. Então, são os municípios que cuidam do parcelamento, uso e parcelamento do solo, né? Então, você tem exatamente os impactos ambientais sendo, de uma certa maneira, ordenados ou autorizados pelo ente municipal, pelas prefeituras. Então, dentro dessa linha de raciocínio, se você tem um município que tem legitimado para poder autorizar as intervenções, e isso é óbvio, dentro do seu município, é de fundamental importância que também o município tenha uma estrutura consentânea ao seu porte, né? Se você tem um município com mais de 500 mil habitantes, você vai ter que ter uma estrutura de gestão ambiental condizente com o porte do município. Se você tem um município com 20, né, menos de 20 mil habitantes, você vai ter uma estrutura, evidentemente, mais acanhada, menor, né, tem que haver essa correlação. Você não vai ter um município com 20 mil habitantes, né, com secretaria, com 10 engenheiros, com 20 analistas ambientais, você vai estruturar dentro, né, isso aí é uma coisa que, lógico. Enfim, então, mas os municípios, via de regra, né, principalmente da década de 90, que foi quando, como no começo da nossa conversa eu falei, eu adentrei no mundo do direito ambiental, nós não tínhamos praticamente nenhum município estruturado. Raríssimos municípios, né, tinham uma estrutura mínima de meio ambiente. Felizmente, né, a partir dos anos 2000, do terceiro milênio, isso vem se modificando. Com uma certa lentidão, é bem verdade, mas a gente já nota aí que, por exemplo, na região sul e sudeste, nas regiões sul e sudeste, você já tem um grande contingente de municípios que têm suas secretarias de meio ambiente, que têm conselhos municipais de meio ambiente, que têm legislação própria ambiental. Isso é muito bom. Aqui no Nordeste, e aí eu falo também mais particularmente do estado de Alagoas, infelizmente, ainda nós temos uma deficiência nesse setor. Muito embora nós tenhamos aí praticamente a maioria dos municípios com uma estrutura mínima, né, de política pública na área de meio ambiente, gestão ambiental, via de regra acoplada a uma outra política pública, seja do turismo, seja da agricultura, enfim, da saúde, mas o que eu costumo dizer é o seguinte: meio ambiente é como calça jeans, né? Meio ambiente fica bem com qualquer coisa. Se você põe uma camisa amarela, né, com a calça jeans, fica bom, uma azul, uma verde, né? Então, assim, o meio ambiente é isso. Você junta o meio ambiente com o turismo, tudo a ver, né? Com agricultura, tudo a ver em termos, né? Porque pode ser que em determinadas situações a agricultura vá
ir de encontro às questões ambientais, como questões ligadas ao desmatamento, ao uso, né, de defensivos agrícolas, dos agrotóxicos, etc. Mas isso aí não é nada estapafúrdio. Pois não, Nelson? Olha só que coisa interessante. Toda vez que falam do problema do Brasil, apontam para a educação, né? E realmente a educação é um grande problema. Acontece o seguinte, que muitas dessas correlações que a gente vê como dificuldade para a questão da gestão hídrica literalmente está fundamentado na falta de educação. Então, se as instituições, né, o agronegócio, seja qualquer outro tipo de atividade industrial, for reeducado no processo, as pessoas entenderem que elas podem, inclusive, ganhar mais, né? Isso começa a mudar. Então, o que tem é uma resistência a entender, a se abrir para as novas realidades. E aquelas instituições que se abrem para as novas realidades percebem o quanto que elas vão crescer. E isso está tudo nessa figura da Agenda 2030, que eu vou trazer aqui, trouxe ontem a Marinês, mas vou trazer aqui um outro especialista para falar disso. Quer dizer, quando se conhece a Agenda 2030, você percebe o quanto que você pode tirar de benefícios, seja em qual atividade for. Eu fui agora recentemente conhecer alguns projetos da Itaipu Binacional. Cara, quanta coisa interessante que a Itaipu Binacional desenvolveu, né, para os municípios no entorno da represa, né? E que trouxeram crescimento significativo para o município. Então, a gente precisa começar a agregar essas coisas e perceber que a gente pode usar sim, os advogados, não para a questão de conflitos, mas, inclusive, para ajudá-los com um alinhamento positivo. Né? Sem dúvida. Esse é um viés também que eu gostaria de abordar. Deixa a garganta aqui. A garganta começa a arranhar e a minha secretária não está aqui para eu pedir mais um pouco d'água. Mas, enfim, o que acontece? Você tocou numa questão fundamental, que são os 17 Objetivos do Milênio, né? Os 17 ODS, que é uma coisa fundamental. O primeiro deles já diz tudo, né? Para mim, o objetivo número 1, que é a erradicação da pobreza, ele é assim, paradigmático, porque a partir daí você tem todo o encaminhamento, o desencadeamento dos demais objetivos. E você sabe perfeitamente que hoje, né, a concentração de renda no mundo é uma coisa impressionante. Né? Você tem aí, talvez, aí uma dúzia de famílias abonadas que controlam praticamente 2/3 das riquezas mundiais. Então, evidentemente que o mundo baseado, né, num sistema como esse, fundamentado no American Way of Life, né, no estilo americano de vida, que foi, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, foi disseminado, e que se baseia, o que se baseia o American Way of Life? Se baseia na acumulação de riqueza, no consumo, né, desmedido, exacerbado. Então, você, a partir dessa jogada de marketing dos americanos, a felicidade, né, você pode comprar felicidade no shopping center. Se você vai no shopping center e compra à vista, você já vai direto para o céu. Né? Se você compra no cartão, você vai para o purgatório. Se você vai no shopping center e não compra nada, aí você vai direto para o inferno. Né? Então, dentro dessa ótica, né, consumista, naturalmente que a gente não vai a lugar nenhum, porque o nosso planeta é um planeta finito. Né? Os recursos planetários são finitos. Nós temos limites para o crescimento. Então, nós não podemos simplesmente, né, crescer infinitamente. Esse crescimento econômico infinito, isso aí é uma balela, uma falácia, isso aí é uma armadilha que nós criamos para nós mesmos e nós vivemos infelizes dentro dessa falácia.
porque você não vai atingir nunca a felicidade, porque você está sempre querendo consumir mais. Se você tem, né, um carrinho aí, meia boca, um Fiat, né, você quer um carro melhor, você quer um Polo. Se você tem um Polo, você já quer, né, um carro melhor, você já quer uma Renegade. Se tem a Renegade, quer uma Mercedes. Se tem a Mercedes, você quer um Rolls Royce, e por aí vai. Se tem um Rolls Royce, você já quer um jatinho. Então, isso não para, né? É uma cadeia, uma roda viva que nos angustia, né? E que você vê pessoas aí extremamente, cada vez mais deprimidas, e que você vê os países mais ricos, né? Aqueles que têm o maior PIB, justamente são aqueles que têm mais problemas de suicídio, né? Problemas psiquiátricos, de pessoas com problemas neurológicos. Volta e meia você vê um louco aí entrando no colégio e matando dezenas de pessoas, enfim. Então, esse desequilíbrio mental é fruto exatamente dessa desconexão do homem, né, com o seu, que a doutora Maria Ângela chama de lugar de encontro, né, com o seu eu, com a sua coisa mais profunda, com a Gaia. Né? Aqui em Alagoas é meio perigoso falar de Gaia, né, porque você sabe que Gaia tem uma outra conotação, mas Gaia, né, dentro da acepção de James Lovelock, né, na nossa casa comum. Pois não, Nelson? Pois não, eu ia falar. Interessante o seguinte, que eu tenho usado uma máxima dos biólogos que dizem que todo ser vivo tem quatro fases de vida: nasce, cresce, reproduz ou perpetua a espécie e morre. Tem uma espécie de aranha, que ela, depois que é fecundada, que é fecundada pelo macho, ela, para ganhar energia, o come. E quando ela tem as suas crias, ela se dá por alimento para a sua cria. Ou seja, isso é uma forma de perpetuar a espécie. Claro. Nós, seres humanos, temos a capacidade de pensar e pensar dentro de uma lógica que o que eu estou fazendo aqui? E nós temos um período maior desse momento de só reprodução, mas para também ampliar a possibilidade dos nossos descendentes conseguirem viver. Né? Então, nós temos que usar a nossa inteligência para essa grande massa. Né? Com certeza, e você sabe perfeitamente, tanto quanto eu, e melhor até, que nós, ano a ano, nós estamos usando, né, os recursos naturais além, né, o chamado footprint, ecological footprint, né, a pegada ecológica, ela cada vez é maior. Esse ano foi cerca, se eu não me engano, eu não sei exatamente o percentual, mas foi alguma coisa em torno de 65% a mais que nós estamos usando, né, o cheque especial da natureza. A nossa pegada, nós estamos retirando da natureza insumos que em 65% a mais da capacidade de haver uma regeneração. E por conta disso, nós estamos já colocando em risco as próximas gerações, porque esse que nós estamos retirando agora era para ser utilizado pelas futuras gerações. É o que nós chamamos de responsabilidade intergeracional. Nós não temos o direito de retirar agora aquilo que o meu filho, né, o meu neto, o meu bisneto vai usar. Então, nós temos que ter essa responsabilidade de usar aquilo dentro de um limite. E essa pandemia também é um outro subproduto dessa pandemia que muitas pessoas estão refletindo, olhando para o seu guarda-roupa e vendo para que eu tenho tudo isso, né? Qual a necessidade que eu tenho de ter tanta roupa, tanto sapato? É claro que você vai falar em diminuir a quantidade de sapatos para uma mulher, é quase impossível, né? E mulher e sapato são coisas que, né, quanto mais, melhor. Mas, enfim, abstraindo... Eu vou estar perguntando aí, ó. Exatamente, mas essa é uma brincadeira porque nós, homens, muitas vezes, não raro, consumimos mais do que muitas mulheres. Mas, enfim, então é hora de refletir. Você sabe perfeitamente que alguns países mais evoluídos, isso surgiu aí na França, já estão preconizando o chamado decrescimento. Ou seja, ao invés de haver esse crescimento contínuo, né, desmesurado, que as pessoas possam
e que a sociedade possa decrescer, ou seja, consumir menos, consumir aquilo que efetivamente interessa, né? Ter outros prazeres, né? Prazeres que estão ficando mais raros, como, por exemplo, um abraço. Em tempos de Covid-19, o valor que tem um abraço, né? O valor que tem a proximidade, o calor humano, você poder beijar o seu filho, a sua filha, né? Os seus parentes, seus pais, enfim. Então, essas coisas que aparentemente são simplórias, né? Faziam parte do cotidiano, hoje estão sendo resgatadas e estão sendo valorizadas. Mas, se me permite voltar para o município, eu não sei o seu tempo, como é que nós estamos de tempo, Nelson? Responde a pergunta da Maria Inês aí. Poderia me falar se os CBH de Alagoas estão trabalhando com a Agenda 2030? Olha, Inês, professora Maria Inês, né, que esteve na reunião em Curitiba, né, do fórum. Beijo, professor Maria Inês, pessoa maravilhosa, extremamente competente também, e deu uma palestra maravilhosa. Acredito que não, professora. Acredito que não haja essa conexão ainda do Pacto Global com os comitês de bacia. Precisamos trazer, né, o Pacto Global, essa discussão, para o âmago dos comitês. E, consequentemente, nós, futuramente, assim que a situação, entre aspas, de normalidade voltar, o status quo, queremos sim trazer a professora Maria Inês para dialogar no Fórum Alagoano de Comitês de Bacia, queremos trazer a professora Inês. O Comitê de Bacia do Piauí, do qual eu faço parte, com certeza, né, vai trazer a professora Maria Inês de qualquer jeito. Esse é um compromisso, né, que nós assumimos agora, mas queremos que o seu conhecimento, evidentemente, seja difundido e dividido, compartilhado com os outros comitês aqui de Alagoas. Nós aqui em Alagoas estamos vivendo um momento interessante. Nós só tínhamos até bem pouco tempo, e aliás só temos 5 comitês, mas mais 2 estão sendo criados, né? O Comitê de Bacia do Litoral Norte, para pegar exatamente o Litoral Norte, a região norte de Alagoas, é aquela que possui mais disponibilidade hídrica. O estado de Alagoas ele é muito dividido quase que meio a meio. Metade você tem, né, que são os municípios que drenam, os cursos d'água que drenam para o Oceano Atlântico, e a outra metade que drena para o São Francisco. Essa metade que drena para o São Francisco é agreste ou semiárido. E os rios, evidentemente, são rios intermitentes. Já os rios que drenam para o Oceano Atlântico são rios perenes, e nós temos uma ótima disponibilidade hídrica nessa região do litoral norte. Então, dentro dessa linha de pensamento, esse comitê é muito bem-vindo, é extremamente importante. Um outro comitê que está sendo criado é exatamente para cuidar desses rios intermitentes, que, muito embora eles desapareçam, né, no período seco, não podem ser abandonados. Agora, recentemente, houve uma enxurrada e o município, por exemplo, como Santana do Ipanema, ficou quase que submerso. Então, é uma ação extremamente oportuna, benfazeja, da Secretaria de Meio Ambiente em criar esses 2 comitês. E esses objetivos do milênio precisam, né, principalmente o objetivo 6, né, que é a saúde, a recursos hídricos ligados à saúde, né, a qualidade da água, precisam efetivamente ser trabalhados, porque quando a gente trabalha com água, a gente trabalha, evidentemente, com qualidade de vida e com desenvolvimento sustentável. Então, só para finalizar aquela questão dos municípios, para não ficar em aberto, eu venho particularmente me debruçando muito nisso, né, na questão do fortalecimento da gestão ambiental municipal. Como membro da Câmara Técnica Institucional e Legal do Comitê de São Francisco, tive a oportunidade de ser convidado para um município lá do semiárido sergipano, Canindé do São Francisco, e participei da criação, junto com, evidentemente, com os colegas lá da Secretaria Local, de um Código Municipal de Meio Ambiente lá em Canindé. E isso foi uma experiência muito enriquecedora. Outros municípios já estão, né, na fila, vamos dizer assim, de espera. O município de Piranhas, a prefeita já encaminhou ofício para o comitê para que nós possamos também atuar e fazer um trabalho análogo lá em Piranhas.
e tenho certeza que outros municípios vão seguir essa mesma linha. Então, é aquela questão, controle social, né, você tem um Conselho Municipal de Meio Ambiente como locus de discussão das políticas públicas, como um espaço, né, da sociedade interagir com o poder público e poder encaminhar demandas, e poder sugerir, e poder também deliberar, né? Porque um Conselho de Meio Ambiente que é meramente consultivo não pode, evidentemente, é um meia-boca. Professora Maria Inês está, vocês estão no caminho certo. Contem conosco para ajudar no que pudermos. Sugiro a leitura do livro Pequeno Tratado do Decrescimento, né, Sereno. Muito bom, com certeza, né, depois eu vou seguir, professor Maria Inês. Tenho certeza que a sua dica é preciosa, nós vamos em busca aí. Se tiver já digitalizado e quiser mandar, eu agradeço, porque, né, livro está caro, né? Então, se a gente puder usar aí o compartilhamento, eu ficarei muito agradecido. Mas é isso, né? Outra colega, Lilian, está dizendo que já anotou o livro, e é isso, essa é a função, né? O que você está fazendo agora é de uma importância extraordinária, democratizar o conhecimento, trazer várias pessoas de vários lugares, isso é sensacional, extraordinário. Então, dentro dessa linha, só fechando, eu acho que o município cada vez mais tem que se fortalecer, né? O município tem que cada vez mais assumir as suas responsabilidades, né? Principalmente na questão que é muito importante do licenciamento ambiental, porque se você tem um município que participa do uso e tem a legitimidade, tem o protagonismo do uso e ocupação do solo, você tendo esse município também licenciando, você vai ter um município extremamente mais fortalecido para poder, né, desenvolver as suas ações e ir em busca do desenvolvimento sustentável. Então, essa é a questão. Você ter um município, você ter o Estado e você ter uma União, né, dando as normas gerais. Agora, dentro de um ambiente em que a União vem sendo extremamente refratária ao cumprimento das suas obrigações, em alguns casos trabalhando até de uma forma, né, de uma marcha ré, né, de você trabalhar contra o meio ambiente, né? Então você, evidentemente, que avulta a necessidade do município cada vez mais estar fortalecido, e aí a gente esbarra em algumas situações, descontinuidade administrativa, né, que também é um mal dos estados, mas principalmente dos municípios, porque muda o prefeito, se for inimigo, né, do anterior, a primeira coisa que faz é de uma canetada só, tirar todo mundo, colocar, né, os do seu grupo político, e isso, consequentemente, isso traz grandes prejuízos, né, grandes consequências nefastas para a gestão ambiental. Muitas vezes, você qualifica, né, um técnico, um grupo de técnicos, e aí, de repente, esses técnicos não têm segurança funcional, são comissionados ou são seletistas, e aí muda a gestão, muda tudo. Aí você tem que partir do zero, e isso aí, consequentemente, é um problema seríssimo, né, de atraso de você ter uma continuidade da gestão ambiental. Bom, a versão digital. Tá vendo? Quem não chora não mama, Nelson. Quem não pede a Deus, né, não reza a Deus não ouve. E nós estamos aqui para sociabilizar. Então, é só pedir que a gente chegou aqui, a gente mandava frente. Chegamos a 1 hora de conversa. A conversa foi muito boa, mas dizem que para a gente limitar em 1 hora e tal, que isso aqui não fica cansativo para todo mundo assistir e tal, voltar. Então, eu peço que você faça aí suas considerações finais para a gente ir para o encerramento. Então, as minhas considerações são praticamente o que eu já falei, né? Em primeiro lugar, inicialmente, como considerações finais, agradecer o convite. É uma honra, né, poder participar. Você já chamou aí ícones da gestão dos recursos hídricos, e eu ser convidado por você, eu acho que eu me sinto honrado. Sinceramente, não é conversa, né, não é jogando confete. Eu acho que a gente está num momento muito, muito importante, né? Como eu já disse, a gente
a humanidade está numa encruzilhada, nós vamos ter que saber o que nós vamos fazer daqui para frente. Qual é o caminho? Nós vamos continuar nesse caminho suicida, né, do American Way of Life, ou se nós vamos optar pelo caminho da sustentabilidade. Mas não aquela pseudo-sustentabilidade do chamado greenwash, né, daquele pseudo de você pintar de verde e as coisas, né, acontecendo, o lixo sendo jogado de uma forma irresponsável, né, produção de insumos em massa, enfim, de degradação ambiental. Nós temos que efetivamente incorporar, né, os pressupostos da sustentabilidade, de justiça social, de viabilidade econômica e de cautela ecológica. Eu acho que esse é o grande legado que nós temos que aprender. Há críticas, né, muitos críticos teóricos aí mais radicais dizem que essa questão do desenvolvimento sustentável é uma falácia, é uma coisa que está simplesmente um biombo para esconder a degradação ambiental. Isso efetivamente até pode ocorrer, mas se nós incorporarmos de fato, né, os pressupostos da sustentabilidade, nós vamos ter condições de um limiar, um alvorecer de uma nova humanidade, né, voltada, fulcrada na cooperação, na solidariedade, na responsabilidade intergeracional, né, na simplicidade, né, voltar às coisas simples, enfim. Então, o meu recado que eu dou é esse, que nós cuidemos da nossa casa comum, né, cuidemos do nosso planeta, dessa joia rara, né, que é o planeta Terra. Só temos esse por enquanto, né? Dizem que existem outros planetas aí parecidos com a Terra, mas até onde eu sei não existe um planeta B. Então, Nelson, é isso. O recado que eu dou é: amemos o planeta, cuidemos desse planeta e amemos uns aos outros, porque só assim a gente vai conseguir ter um mundo melhor para se viver, sem pandemias e com amor, com carinho e sustentabilidade. Agradeço de coração e me coloco sempre à disposição, sempre que você me chamar. Para mim não vai ser um convite, vai ser uma intimação estar aqui com você. Muito obrigado, Nelson. Eu quero agradecer a seu aceite do convite, foi muito rico. A gente está passando aqui por entrevista com várias linhas do pensamento e das formações, e isso tem sido muito rico para todos nós. E isso vai estar gravado, né? Então, as pessoas podem revisitar e é fantástico. Não precisa ir ao Supremo, não, né? Para passar o vídeo, né? Não precisa, não. Tá bom. Então, minhas reverências, minha gratidão pela tua participação, e também quero agradecer aqueles que nos acompanharam aqui na live ao vivo, né? Namastê. Também digo que as participações não se encerram aqui. As pessoas podem comentar lá nos comentários do vídeo e compartilhar, e sigamos em frente. Um forte abraço. Até a próxima. Tamo juntos. Um abraço.